Abram, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você pode se assentar? Nós estamos na série sobre princípios que definem uma igreja bíblica e cristã, princípios bíblicos que definem o nosso ministério. Já passamos por ensinar a Bíblia pela própria Bíblia, por interpretar o Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento, não separar a pessoa de Jesus dos seus ensinamentos, aplicar os ensinos de Jesus Cristo segundo a doutrina dos apóstolos, e desses 4 primeiros princípios nós extraímos, surgem então os demais ensinamentos que são essenciais. Como nós vimos, a graça de Deus concede salvação a todos os homens, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. E a última, que foi com o nosso pastor Júlio, a fé bíblica não se limita apenas a uma crença, mas é também caracterizada por confiança e comprometimento. Hoje nós estamos no 7º, que é o arrependimento de pecados, é a primeira evidência da fé genuína. E é muito importante, queridos, por quê? Porque se nós temos uma verdadeira fé em Jesus, o que primariamente precisa resultar disso? Qual é a primeira evidência, a primeira característica que resulta disso? Precisa ser o arrependimento de pecados. Não tem como alguém declarar a sua fé em Jesus Cristo, mas não se arrepende dos seus pecados. Se você fala que tem fé em Jesus e não se arrepende, você está mentindo. Ou você se arrepende e não está querendo dar o braço a torcer para bancar uma de forte, e aí orgulho é pecado, ou, de fato, você não tem uma verdadeira fé em Jesus. Não tem como. Porque quem resiste ao Espírito Santo, que está sempre nos chamando a uma transformação de mentalidade, a uma mudança de pensamento, tal pessoa ainda não tem uma fé bíblica. Essa é a verdade. Abra, por favor, Atos, capítulo 20, versículo 21. 20, 20 e 21. Por quê? Porque por meio de uma correta exposição ao Evangelho, nós somos levados ao Espírito Santo a um arrependimento, a um convencimento. Atos 20, 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, no último discurso dele aos pastores, aos anciãos da igreja em Éfeso, Paulo ele dá vários conselhos e diz: olha, o que era útil de eu ensinar na palavra para vocês, eu ensinei. E eu ensinei de forma que vocês tivessem arrependimento com Deus e fé em Jesus. Então, uma pregação genuína do Evangelho, ela vai nos levar a uma verdadeira fé bíblica, daquele que crê, daquele que confia e se compromete, mas também é um meio pelo qual, por meio desse confronto,
o Espírito gera em nós o arrependimento de pecados. Era assim naquele tempo, continua sendo hoje, irmãos. Nada mudou. A mensagem é a mesma. A Bíblia não precisa ser atualizada. Então, se o instrumento de Deus para nos levar à fé e ao arrependimento é a exposição da palavra, continua exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Por meio do arrependimento, nós vemos que essa é a evidência de uma verdadeira fé. Marcos 1, 14 e 15, por favor. Marcos 1, Evangelho de Jesus, segundo Marcos 1, 14, 15. Preparemos os nossos dedos, porque nós temos alguns textos para vermos. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento anda junto com a fé, e a fé só anda junto com arrependimento. Não tem como ser diferente. Jesus disse isso aqui nesse exemplo. O arrependimento também, além de ser a evidência de verdadeira fé, ele é o escape da perdição eterna. Lucas capítulo 13, versos 1 a 5. Lucas 13, 1 a 5. E, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Irmãos, se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno. Se você permanece na prática do pecado, ou eu, e nós não nos arrependemos, nós vamos para o inferno. É a palavra de Deus que diz. Aqui era Jesus mostrando a necessidade de arrependimento para aqueles homens que estava o burburinho, sabe aquela conversinha que às vezes acontece? Você viu como fulano, aconteceu tal coisa na vida de fulano, aquele desastre. Olha, culpa no cartório ele tem para ter acontecido aquilo. Essas conversinhas que às vezes acontecem. De igual modo, cada ser humano, cada um de nós, também precisa se arrepender, porque se não nos arrependermos, nós pereceremos. É o que Jesus está falando. Então, o arrependimento também é o escape da perdição eterna. O arrependimento, se é o escape da perdição eterna, ele é a premissa para a vida eterna. Atos 11, livro de Atos, capítulo 11. Versículos 11 a 18. Pedro explicando o porquê que ele entrou na casa de um gentio. Versículo 11 diz assim: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo,
e entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Arrependimento não apenas é o escape da perdição, mas o arrependimento é a condição essencial, a premissa para que você e eu tenhamos vida eterna. Quem não se arrepende não vai morar com Jesus eternamente. Isso é muito sério, irmãos. E por isso, Lucas 24, 46 e 47, o arrependimento de pecados precisa continuar sendo a pregação da igreja. Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Até 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Jesus disse que pregar o arrependimento é a pregação, é a mensagem da igreja. Jesus havia acabado de ressuscitar, apresenta-se às mulheres, depois apresenta-se a Pedro, a Simão Pedro, apresenta-se aos discípulos no caminho de Emaús, mensagem de domingo à noite, e depois ele aparece aqui aos discípulos ali reunidos. E Jesus ensina para eles onde ele estava evidenciado no Antigo Testamento e fala: olha, assim está escrito e convinha que eu, o Cristo, eu padecesse, eu sofresse, morresse para salvar vocês, mas que ao terceiro dia eu ressuscitasse. Então, diante disso, vão e preguem o arrependimento, porque vocês são testemunhas de tudo isso. Se você e eu fomos perdoados pelo Senhor, mediante a nossa fé e o nosso arrependimento, se nós fomos perdoados por Deus, nós precisamos testemunhar, anunciar, pregar essa mensagem. É o arrependimento. E às vezes, é por isso que às vezes, o irmão que está pregando, e aí eu falo por mim, né? Não posso falar pelos demais, mas os demais eu sei que também, porque às vezes vem uma indignação que nós nem sabemos, não vem da gente ali na hora, e às vezes vem aquela veemência, vem aquela indignação, é o Espírito Santo nos chamando ao arrependimento. Às vezes não, às vezes o Espírito Santo vai de forma assim, calma, tranquila, e nos falar: você está errado, você está pecando, desse jeito como você tem caminhado, você vai para o inferno, de um jeito calmo, tranquilo, que da mesma forma o Espírito Santo vai lá no fundo, nos quebranta e nos convence. Agora não pode, irmãos, seja de um jeito brando que o Espírito Santo esteja nos falando, ou de uma forma mais enérgica,
nós fazermos ouvido de mercador. Aí não podemos. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, sendo essa graça a oportunidade de nós nos arrependermos. É a oportunidade que Deus concede a cada ser humano de se arrepender. E sendo essa a fé, primeiramente atestada pelo arrependimento. A graça de Deus, por meio da fé, é a chance que Deus está te dando de você mudar a sua mente, mudar o seu posicionamento, a sua postura, mudar as suas atitudes, para que você não esteja perdido eternamente. Nós precisamos enxergar dessa forma. E sendo assim, se não houve arrependimento, não houve fé. E se não houve fé, há salvação? Vimos semana passada que não. Não. Quem não se arrepende não tem uma verdadeira fé em Jesus. Quem não tem uma verdadeira fé em Jesus não será salvo. Segundo aos Coríntios 7:10, versículo inicial que nós lemos. Vamos voltar lá, por favor. Segundo aos Coríntios 7:10. Segundo aos Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Que tristeza, segundo Deus, é essa? E aí, nós precisamos ver sobre o que é o arrependimento, tá? O que é o arrependimento? O termo grego, a Bíblia, o Novo Testamento escrito em grego, traduzido como arrependeram, como nós lemos arrependeram, é metanoel, que significa mudar a mente para melhor, emendar de coração e com pesar os pecados passados. E a da família de metanoia, o termo grego traduzido como arrependimento, que significa a mudança de mente. Certa vez eu estava pesquisando, até para uma aula nossa de escola bíblica, há um tempo atrás, ano passado, ano retrasado, eu não me lembro, a respeito dessa questão da metanoia, da mudança de mente. Por quê? A ciência, ela costuma dizer que existem 3 poderes da dinâmica do funcionamento da nossa mente. Aquilo que nós queremos, o que nós podemos fazer e o que devemos fazer. Tem coisa que você não quer fazer, e ponto. Tem coisa que você pode fazer, não quer, mas talvez você não saiba que não deva fazer. Tem coisa que você pode fazer, mas você não deve. E tem coisa que você tem que fazer. E isso fica mexendo na nossa mente, nos dando uma classificação de atitudes. Primeira, a ortonoia. O que é a ortonoia? É a estagnação de pensamento. Nada muda na nossa cabeça. É algo reto, plano, não muda, não varia, não acontece nada. É nós ouvirmos a pregação, legal, não mudou nada. Tem também a paranoia. A paranoia é a diversidade de pensamento, sem pensamentos ordenados. Então, tem horas que você sabe que fazer fofoca é pecado. E tem hora, quando você fofoca com vontade, você nem se importa. Tem hora que você fica desesperado quando o teu coração não perdoa. Você, meu Deus, se eu não perdoar, eu não sou perdoado por Deus. Mas tem hora que você se esquece dessa verdade, ou você não se importa, e nada muda, porque você não quer perdoar. Tem hora que você ser contundente com as pessoas, ser grosseiro, mal educado, para você, meu Deus, como eu, um servo de Deus, posso fazer um negócio desse? E tem horas que você está menos cheio do Espírito Santo, digamos assim,
Você não está nem aí. Ah, é só assim mesmo, é a verdade. E vai e fala. É paranoia, você está paranoico. Eu estou paranoico. Tem hora que nós nos arrependemos e tem hora que nós não nos arrependemos mediante o mesmo pecado, a mesma prática. Tem hora que para nós aquilo é pecado e nos aflige. Tem hora que a gente não está nem aí. Acontece isso com vocês também ou é só comigo, irmãos? É só comigo que isso acontece? Não é. E existe, em terceiro lugar, a metanoia. Aí sim, é a transformação de pensamento em conversão genuína mediante o arrependimento de pecados. Aí sim, a metanoia nos transforma o nosso pensamento. Você pode até voltar a tropeçar e cair naquele pecado, mas você não cai naquele pecado achando que não tem problema, não se importando. Pelo contrário, aquilo pesa no teu coração. É uma tristeza segundo Deus. Aquilo pesa. Você não peca mais naquilo. Ah, tá tudo bem eu ter feito aquilo. Agora não. Agora você se arrepende. Agora vem aquele peso no teu coração. Uma tristeza vinda de Deus por meio do Espírito Santo nos confrontando, nos mostrando que aquilo está errado. Isso acontecia comigo, irmãos. Por exemplo, tinha dias que, por exemplo, eu pregava domingo, ou pela manhã ou à noite, aí chegava na segunda-feira, e naquele período, naquele dia, eu tinha jejuado no fim de semana, aquela coisa toda, né? Procurando andar em santidade. Aí chegava na segunda-feira, eu caía na prática do pecado. E na hora nem me doía muitas vezes. Mas tinha vezes que não, que aquilo no meu coração, meu Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, Senhor. Eu ficava nessa paranoia, até que chegou um momento que eu parei de resistir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo bradou no meu coração: e o seu pecado? Nessa hora, eu rendi o meu coração ao Espírito Santo, e o Espírito Santo transformou a minha mente e falou: filho, isso está errado. Como você quer ser meu nessa prática? Como você quer ser meu não se importando com essa vida? Arrependa-se. E desde então, mediante essa transformação, uma tristeza diferente que o Espírito Santo produziu no meu coração, foi que de verdade eu me arrependi, irmãos. Foi que de verdade eu me arrependi. Arrependimento é a transformação da mente. E aí vai uma dica. Se o arrependimento é a transformação da mente, o pensamento tem que mudar, tem que ser transformado, certo? O que eu fiz para que a minha mente fosse ocupada com coisas que me conduzissem a Deus e não à prática do pecado? Mergulhar na palavra. Se eu não mergulhar na palavra, eu estou perdido. Eu sei que a palavra em mim, eu constantemente exposto à palavra, constantemente a minha mente vai estar atenta, alerta, para que eu não viva debaixo da tentação. Quanto mais eu alimentar a minha mente com a palavra, mais a minha mente não vai ter dos outros pensamentos. Vocês estão entendendo isso? É questão de lógica. O Espírito transformou. E agora? Vou deixar a mente vazia? Já diz aquele dito popular, né? O maldito popular, que é a cabeça vazia, oficina de quem que ela é. Então eu ocupei a minha mente com a palavra. Se a palavra ocupa a minha mente, eu acabo não dando espaço. Vocês compreendem? É isso que acontece, a gente precisa viver. É preciso corresponder ao chamado divino, reconhecendo que precisa arrepender-se de todos os pecados. Arrependimento é não querer mais ofender a Deus com o agir, com o falar, o pensar, o sentir, o omitir-se no que sabe ser o certo. Arrependimento é abrir mão do pecado para viver a vontade de Deus.
Você abre mão daquilo porque você sabe que não é a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem nos convencido da nossa natureza pecaminosa. Todos pecaram. O Espírito Santo nos convence disso. O Espírito Santo também tem nos convencido do maior pecado. Às vezes nós achamos que o nosso problema é aquele pecado em que a gente sempre está caindo. Mas não é esse o problema. O nosso maior problema, de verdade, irmãos, é o pecado de rejeitar a Deus. Por que a gente está sempre tropeçando? Ou, não sempre, mas de tempos em tempos tropeçando em algumas coisas? É porque nós estamos longe de Deus. É porque nós temos rejeitado a comunhão com Deus. É quando o Espírito Santo nos chama para a oração e a gente diz não. É quando o Espírito Santo nos chama a nós estarmos juntos dos irmãos e nós dizemos não. É quando o Espírito Santo nos chama à palavra e nós dizemos não. É quando o Espírito Santo nos move em louvor a Deus e, Deus, estou ocupado agora não dá. É quando o Espírito Santo nos chama para aquele tete a tete, aquele face a face com Ele. Isso, agora eu estou ocupado, à noite quando eu chegar em casa. E aí, longe de Deus, esse é o nosso maior pecado, é não querer a Deus. E o Espírito Santo nos convence também dos tropeços, irmãos. Eu já fiz aqui algumas vezes, já li algumas listas de pecados que nós encontramos aqui no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas não precisa fazer isso agora. Você sabe, eu sei, muitas vezes, naquilo que nós temos pecado. O Espírito Santo nos convence também desses nossos tropeços. Mas também Ele tem nos convencido da justiça que há em Cristo, pela fé, e do juízo vindouro. Ele nos mostra o pecado, mas Ele fala, olha, se você crer em Jesus de verdade, confiando, não apenas acreditando e também se comprometendo, olha, existe justiça para você. A justiça de Cristo, que jamais pecou, ela vai ser levada para você. A cédula de dívida que era contra você, por causa dos seus crimes contra Deus, que são os seus pecados, ela vai ser rasgada. Ele nos convence dessa justiça. E Ele também nos convence do juízo vindouro, em que o Senhor Jesus, Ele é o justo vingador, trazendo a justa punição para aqueles que não se arrependerem, aqueles que não o conhecerem, não tiverem um relacionamento e não obedecerem ao Evangelho. O Espírito Santo nos convence disso. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós resistimos a esse chamado íntimo do Espírito Santo, que nos mostra um caminho de saída nisso. Quando nós nos arrependemos, Atos 5, 30 a 31, nós não desperdiçamos a oportunidade que Deus nos concede. Atos 5, 30 e 31. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Uma pausa aqui, irmãos. Os apóstolos eram muito cheios do Espírito Santo. Eles confrontavam assim, Jesus que vocês mataram. É muito servo de Deus mesmo. Deus, 31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Por que o Pai ressuscitou a Jesus, elevando-o a príncipe e salvador, para nos dar a oportunidade de arrependimento? Quando nós não nos arrependemos, nós estamos desprezando a oportunidade que Deus nos concede de nós nos arrependermos. Segundo, quando nós nos arrependemos, nós correspondemos à missão de Jesus. Mateus 9, 13. Mateus 9, 13.
Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Para que Jesus veio? Para chamar você e a mim ao arrependimento. Essa foi a missão de Jesus. Vir nos mostrar que nós precisávamos e precisamos de um Salvador. Essa era a missão do Senhor. Então, quando nós nos arrependemos, nós também correspondemos à missão de Jesus. Marcos 2,17. Um texto parecido, mas não igual. Quando nós nos arrependemos, não enganamos a nós mesmos. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não tenho do que me arrepender. Então, você está dizendo que você é são e que você não precisa de Jesus. É simples assim. Ou Jesus está falando uma mentira, ou o mentiroso é você, ou eu. Eu não tenho do que me arrepender. Ou Jesus está mentindo, ou eu estou mentindo. Porque a palavra nos diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Porque o pecado entrou no mundo por Adão, a morte passou a todos os homens. Então, todos nós, lembrei que isso aqui, se não me engano, foi o texto base de uma pregação minha do início do ano. Todos nós testamos positivo. Todos nós. Não, eu não estou doente, eu não contraí o vírus do pecado. Mentiroso. Mentiroso. Quem diz isso é mentiroso. Eu não tenho do que me arrepender. Mentira. Você está se enganando. Então, 1 João, vamos lá, 1 João. É um engano. João diz isso na sua primeira epístola. Porque se Jesus veio para isso, irmãos, não tem como nós dizermos que nós não temos pecado. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 João, capítulo 1, versículo 7, em diante. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós nos arrependemos, nós não enganamos a nós mesmos. 2 Pedro 3,9. Talvez você precise voltar só uma página na sua Bíblia. Quando nós nos arrependemos, nós não zombamos da paciência de Deus. A partir do 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra
que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quem se arrepende não zomba de Deus, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus. Mas quem não se arrepende está fazendo o quê? Zombando de Deus, debochando de Deus. Quando o Espírito Santo te mostra o seu pecado, me mostra o meu pecado, e você ou eu, nós não nos arrependemos, nós estamos debochando do Senhor. É como se você e eu, imagina, Jesus naquela cruz. De um lado o malfeitor, de outro lado outro malfeitor. Jesus ali exposto nu, em vergonha, com os seus pés e as suas mãos cravados naquela cruz. Uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça, derramando sangue. Jesus tentando se sustentar para poder conseguir respirar, mas se ele fizesse isso, ele rasgaria, ele não conseguiria se sustentar muito tempo, mas para fazer isso, para respirar, rasgando a sua perna, para ele conseguir se ficar de pé, para conseguir pegar um pouco de fôlego. Só que ele não conseguia muito tempo, então o peso dele ia para baixo, e aí rasgava mais um pouco. Pensa nisso, você e eu diante da cruz e seu bobo, está morrendo à toa. Quando você não se arrepende, é isso que você está fazendo. Quando eu não me arrependo, é isso que eu estou fazendo. E é tão somente por isso que Jesus ainda não voltou. Olha esse mundo mal do jeito que está. Por que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja? Porque Deus espera que você, eu e a humanidade nos arrependamos dos nossos pecados. E se nós não nos arrependemos, nós estamos zombando de Deus. Zombando, debochando do Senhor. Quando nós nos arrependemos, nós obedecemos ao decreto divino, a Atos capítulo 17. Atos 17, versículos 30 e 31, o decreto de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Não é um pedido, tá, irmãos? Não é um pedido de Deus. Porquanto, em algumas traduções determina, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Arrependimento é ordem de Deus. Ordem. Deus manda que você, eu, qualquer ser humano, se arrependa dos seus pecados. Quando nós nos arrependemos, nós amamos a vinda de Cristo. Apocalipse 2:16. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Vamos para o 17. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando você e eu nos arrependemos, nós precisamos ter isso em mente. Jesus está perto. Se eu não me arrepender dos meus pecados, mas eu continuar com o coração fechado, endurecido, orgulhoso, quando Jesus voltar, o que vai acontecer comigo? Arrepender-se é você pensar no porvir, é pensar que Jesus está às portas. Quando nos arrependemos,
nós somos vigilantes. Apocalipse 3, versos 1 a 3. Aproveitando que estamos em Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É também, além de ser uma expectativa pelo retorno do Senhor, é questão de vigilância, irmãos. Sabe por quê? Se hoje for o último dia da nossa vida, para onde vai a nossa alma? Eu não sei. Eu não sei nem se eu vou acabar aqui de ler esses versículos com vocês. Eu não sei. Você não sabe. Nós temos um exemplo recente na nossa igreja de um querido irmão, de uma amada família, um jovem, que estava conosco aqui no culto, pela manhã, na escola bíblica, lá dentro na salinha. Se não me engano, estava com o Cleitão nesse dia, falando sobre arrependimento, não era, Cleiton? É arrependimento, e à noite estava aqui no culto conosco. No dia seguinte, foi recolhido pelo Senhor, por causa da sua desobediência ao Pai, claro. Então nós não sabemos, mais novo do que todos nós que estamos aqui. Então, nós não sabemos. Então, arrependimento é questão de vigilância. E lembra, quem não se arrepende vai para o inferno. Vai para o inferno. Então, é uma questão de vigilância. Mas também, quando nos arrependemos, nós recebemos o presente de Deus, irmãos. Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa é essa? A promessa de nós recebermos o Espírito Santo como presente de Deus. Quem se arrepende tem o Espírito Santo. Quem se arrepende é revestido de poder do Espírito Santo. Quem se arrepende dos seus pecados é aquele que o Espírito Santo se derrama sobre o seu coração. Foi isso que aconteceu com Cornélio e com a sua casa. O Espírito Santo, quando o Senhor encontrou no coração deles uma verdadeira fé, quando Pedro estava começando a pregar, nem tinha acabado a pregação, o Espírito Santo encontrou no coração deles uma verdadeira fé, um coração arrependido. Nós lemos lá em Atos 11, parte final do versículo 18, que Deus deu aos gentios arrependimento para a vida. O Espírito Santo caiu sobre eles, porque Deus encontrou neles um coração arrependido. Se pergunte, por que o Espírito Santo não se derrama sobre a sua vida? Pergunte-se, por que o Espírito Santo não se derrama na nossa igreja, em nossas reuniões aqui? Por quê? Será porque oramos pouco? Ou será porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados? É porque nos reunimos querendo nos derramar do Espírito Santo, mas saiu daqui não é que chegou até a Avenida Alzira Vargas, não. Saiu daqui do galpão, já está na prática do pecado.
porque às vezes se junta com o irmão para falar mal do outro. Para falar mal do pastor, por exemplo, do irmão A, B ou C. O Espírito Santo vai se derramar sobre a nossa congregação? De jeito nenhum, irmãos. Se não houver arrependimento de pecados. É simples assim. A Bíblia é simples de se entender, irmãos. Se não houver arrependimento, não tem derramar do Espírito Santo. Cristãos individuais, irmão A, irmão B, irmão C, individualmente podem sim o Espírito Santo se derramar sobre a vida deles. Mas a igreja, se não houver arrependimento nosso, não vai ter derramado o Espírito Santo, irmãos. Não vai. Então, quando nós nos arrependemos, nós recebemos o presente de Deus. Quando nós nos arrependemos, nós alegramos o céu. Lucas 15. Lucas 15, versículos 7 e 10. Lucas 15, 7 e 10. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Versículo 10 agora. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, lemos no versículo inicial, 2 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Só que toda tristeza pelo pecado cometido é arrependimento? Será? Hebreus 12. Vá comigo, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Senhor, eu pequei. A gente chora. Isso é arrependimento? Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz. E ninguém seja fornicador. Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de progenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Eita, crente! E agora? Não é porque você chora por um pecado que você está arrependido. Às vezes é só remorso. Às vezes é só o medo de ir para o inferno. Às vezes é o medo de deixar de receber uma bênção de Deus. Às vezes é só para você não ficar mal com aquela pessoa que você pecou, que você ofendeu, fez algo contra ela. Às vezes é só isso, remorso. Nada mais do que isso. Então nem toda lágrima, ainda que seja aos prantos, isso significa arrependimento de pecados. Não. Mas também, uma postura corporal, ela também não significa arrependimento. Josué capítulo 7. Por quê? Vá comigo a Josué. O povo pecou através do pecado de Acã. Ok? E aí, Josué 7, 6 a 11. Aí, acontece algo com aquele povo em relação a Ai. E eles são derrotados ali de forma vexatória. Olha o versículo 6 a 11 de Josué 7. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra. Todo um drama, né? Rasgou as vestes, se prostrou em terra para mostrar um profundo pesar sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus,
porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Snif, snif. Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Não é porque ele estava arrependido, não. Senhor, aconteceu alguma coisa com a gente, mas era assim, Senhor, o que vão falar do Senhor? O que vão falar? Eu sou teu servo, Senhor. O que vão falar de mim? O que vão falar do seu nome? Eu sou teu servo. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Ou seja, Josué, para com essas lágrimas de crocodilo, toma jeito. Então, lágrimas, uma postura corporal, oh, Senhor. Irmãos, isso não significa arrependimento. Não significa arrependimento. Então, como? Como arrepender-se? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículos 24 a 26 nos diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Como arrepender-se? Ouvindo a palavra. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Como arrepender-se? Ouvir a palavra de Deus e ser confrontado para ela. É ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo falar conosco por meio da palavra. Você é orgulhoso, você é fofoqueiro, você é mentiroso, você é fornicador, você é avarento, você é vaidoso, você é invejoso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. É deixar que a palavra de Deus mostre para mim e para você qual é o nosso pecado. Onde nós temos pecado? É ouvindo o confronto da palavra de Deus, em primeiro lugar. Segundo, Atos 3, 17 a 24. É ouvir esse confronto, mas compreendendo do que se trata. Porque às vezes a gente escuta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. É necessário haver compreensão. Atos 3, 17 a 24 nos diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Vocês não sabiam, vocês não entendiam, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas
desde Samuel. Todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. É como se o apóstolo estivesse falando para aquele povo: vocês não conheciam, vocês não entendiam, e por isso que vocês pecavam. Mas deixa eu explicar para que vocês entendam. E como se ele estivesse aqui ensinando a eles, para que eles pudessem: agora eu entendi. Jesus morreu na cruz no meu lugar por causa dos meus pecados, então foi uma troca. A morte de Jesus pela vida dele em mim. É isso? É isso. E quando acontecer isso, eu crer nisso, eu confiar que só isso é suficiente para a minha salvação, e eu me comprometer em obediência a Ele, arrependido da prática dos meus pecados, eu recebo o Espírito Santo. É isso. Então é necessário haver compreensão. Eu me arrependo ouvindo o confronto, mas eu compreendendo do que se trata. Terceiro lugar, Apocalipse 3, 17 a 19, reconhecendo a nossa miséria, irmãos. É ter uma correta avaliação de nós, não nos enganarmos. Apocalipse 3, 17 a 19. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Estamos no melhor momento da igreja brasileira. E não sabes que és um desgraçado. Irmãos, Jesus chamou os crentes de desgraçados, irmãos. Jesus falando. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, é necessário que nós façamos uma avaliação de quem nós somos, sabe? Reconhecer a nossa miséria, irmãos. Sem Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem Jesus, nós íamos para o inferno. Sem Jesus, nós estávamos perdidos. E todos nós, sem exceção, com ou sem Jesus na nossa vida, nós merecemos a condenação eterna. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria. Quarto, Apocalipse 2, 5. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Como eu me arrependo também? Reavaliando a minha conduta. Lembrando onde eu caí. Lembrando, buscando o que aconteceu para que agora eu esteja agindo dessa forma. Eu não era assim antes. Por que agora eu tenho pecado dessa forma? O que aconteceu comigo? Eu preciso fazer uma reavaliação. Quinto, Mateus 3, de 7 a 9. Mateus 3, de 7 a 9. É apresentando um fruto prático e visível desse arrependimento. Diz assim a palavra de Deus. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão.
porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? E penúltimo lugar, convertendo-se a Deus. Atos 26, 19 e 20. Atos 26, 19 e 20. Paulo, na sua defesa, ele diz o seguinte: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Não adianta eu dizer que eu me arrependo e eu deixo de praticar aquele pecado se eu não me volto para Deus. Eu não estou mais no pecado, mas você virou as costas para Deus. É como se Deus está aqui e a gente está para cá. Quando nós nos arrependemos, nós precisamos nos convertermos a Deus. É voltar o nosso coração para Deus. É nós nos inclinarmos para Deus. E em último lugar, Romanos 2, 3 e 4. Como não poderia deixar de ser, Romanos capítulo 2, versos 3 e 4. Nós nos arrependemos, entregando a Deus toda glória. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 2, versos 3 e 4. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Por que nós nos arrependemos? Porque a benignidade de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus nos concedem a oportunidade de nós nos arrependermos. Olha, eu roubava, não roubo mais, eu mentia, não minto mais. Oh, que servo de Deus eu sou. Não faça assim. Entregue a Deus toda a glória. Você e eu só podemos nos arrepender porque é Deus que nos dá essa oportunidade. Se a oportunidade é Ele que nos dá, eu vou me vangloriar de que eu me arrependi? Não, eu vou cair em outro pecado, em querer exaltação para mim, porque agora, olha, Senhor, eu não sou como tais pecadores, eu não faço mais tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa, e não é assim. Amém? Quero orar com você, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos convence, queridos, mas nós podemos endurecer o nosso coração. Pai, nós colocamos nossos corações diante de Ti, a nossa vida. Não tem muito o que falar, Pai, mas apenas rogar a Ti. Perdoa-nos. Eleva os nossos corações a um sincero arrependimento de pecados. Ajuda-nos a compreender essa verdade, Pai, porque sem arrependimento nós perecemos. Sem arrependimento não existe fé genuína. Sem arrependimento não tem vida eterna. Sem arrependimento não há salvação. Espírito Santo, quebra o orgulho que há em nós, quebra a vaidade, quebra a dureza dos nossos corações, liberta, Pai, o oprimido, Pai. Muitas vezes é Satanás que tem impedido que nós nos arrependamos, ó Pai, como a Tua palavra mesmo diz. Mas no nome do Senhor Jesus, que todas as escamas dos nossos olhos, que todos os tampões nos ouvidos, que toda oposição maligna, que toda escuridade das trevas que querem manter o nosso coração longe da luz de Cristo, do Evangelho de Cristo, que nos leva ao arrependimento, que toda artimanha do maligno seja repreendida no nome do Senhor Jesus, mas que cada um de nós, Pai, possa compreender a importância, a urgência de todos nós nos arrependermos dos nossos pecados. Nós clamamos a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.